Vamos começando aqui falando, né, lógico, do Fux. O assunto do momento. Ministro Luiz Fux. Título da matéria, gente, aqui, ó. Fux vota para absolver Bolsonaro, cara. Vamos à matéria aqui. Matéria da Revista Oeste. Lembrando que hoje, 11 de setembro de 2025, 11 de setembro de 2025, na descrição, chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal. Na descrição também você encontra o link de convite para o nosso grupo do WhatsApp e o link da matéria, tá? Bom, divergência aberta no julgamento sobre a suposta trama golpista que ocorre na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF. O ministro Luiz Fux, único a analisar o processo nesta quarta-feira, 10, votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro no que, segundo a Procuradoria-Geral da República, a PGR, teria sido uma tentativa de golpe. Na terça-feira, 9, o relator do caso, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, votaram para condenar os 8 réus pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Antes de analisar a situação de Bolsonaro, Fux já havia votado pela absolvição do almirante Almir Garnier, chefe da Marinha de abril de 2021 a dezembro de 2022. O ministro votou para absolver o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência da República e delator do processo, a quem votou pela condenação pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Deixa eu ver aqui. Para Fux, não há evidência nos autos do que os réus se omitiram de impedir a vandalização dos bens públicos no dia 8 de janeiro. Pelo contrário, há evidências de que assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício do Supremo fosse invadido pelos vândalos, exemplificou ao mencionar o então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Um acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiros, especialmente se não houver a prova de qualquer vínculo ou determinação direta. Mas a gente sabe que no caso aqui, ninguém está preocupado com isso, né? O que estão preocupados de fato aqui é achar uma forma de culpar Bolsonaro, mesmo que não haja a menor legalidade nessa culpabilidade. A palavrinha bonitinha que eu gostei agora, né? Mas enfim, continuando. Vamos lá? Fux rejeitou ainda a existência de associação criminosa imputada pela PGR. Para o juiz do STF, a reunião de agentes para a prática de crimes não preenche esse tipo penal. A imputação do crime de organização criminosa exige mais do que a reunião de vários agentes para a prática de delitos. A pluralidade de agentes disse a existência de um plano delitivo não tipifica um crime de organização criminosa. Segundo Fux, ainda que os agentes discutam durante vários meses se deve ou não praticar determinado delito, o caso cai no âmbito da reprovação moral e social, mas não possibilita a atuação do direito penal, constatou. Se os agentes finalmente decidirem praticar atos e aqueles delitos planejados, responderão de acordo com sua respectiva autoria e participação, ou seja, cada um vai ser penalizado de acordo com a sua ação e não num bloco todo, como está sendo principalmente o pessoal do 8 de janeiro, que muita gente só estava no local, mas não praticou nenhum ato, mas está preso como se tivesse cometido um dos maiores crimes da história do nosso país. Sobre a tipicidade para a organização criminosa como emprego de armas, Fux disse ser necessário usar armas. Olha aí, isso aqui eu venho falando faz tempo, essa questão da organização criminosa armada. Aonde está, gente, a tal arma que até agora ninguém viu? Você não tem uma pessoa machucada, você não tem ninguém machucado, pelo contrário, né? Você não encontra, né? Aí ele traz justamente esse ponto, ó. Sob
Sob a tipicidade para a organização criminosa com emprego de arma, Fux disse ser necessário, isso aqui é óbvio, né? Ser necessário usar arma para configurar o crime. É preciso que a denúncia narre e comprove o efetivo emprego de arma de fogo por algum membro do grupo durante as atividades da organização criminosa. Ou seja, o cara tem que descrever aonde foi usada e mostrar que ela foi usada. Você não tem isso nos autos. Não tem. Bom, voto de Luiz Fux começa pela incompetência do STF, né? E aí esse é o maior ponto que chama atenção, porque assim, eu vi esses dias uma pessoa de esquerda dizendo, não, mas o Supremo mudou o entendimento. O engraçado é que o Supremo mudou o entendimento já nas investigações a Bolsonaro. É porque ele mudou o entendimento, lá um precedente, lá que ele fez uma mudança lá no foro, que pessoas que deixaram um cargo também respondem como se tivessem foro privilegiado, né? Mas eles já mudaram isso no meio do caminho, com a investigação, com as ações de Bolsonaro em andamento. Ou seja, eles fizeram a alteração justamente para tentarem justificar a puxada, né, para si, para garantir que ficar. Só que mesmo assim, ainda assim, o Supremo não teria o direito de votar ou melhor, de analisar essa ação. Seria de primeira instância. Fux reiterou a competência da corte para julgar Bolsonaro. Concluo pela incompetência, olha a palavra que vem depois, absoluta, ou seja, total, do STF para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos, constatou o juiz do STF. Em virtude dessa incompetência, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Ela anula, portanto, o processo, né? Ou seja, todo o processo. Fux destacou ainda a diferença entre competência das turmas e a do plenário. Quer dizer, ele pegou dois pontos aqui que mostram duas irregularidades. Primeiro, a competência da corte de julgar o caso. O segundo, a competência da primeira turma, que no caso de Bolsonaro, como presidente da República, ele deveria ser votado pelo colegiado, ser julgado pelo colegiado e não pela primeira turma. Mas se ele foi colocado lá, dentro dessa nova puxadinha da lei ali, que eles tentaram dar um jeitinho brasileiro para criar uma ideia de que poderiam julgar Bolsonaro, né, com foro privilegiado como presidente, então se assim fosse, eles deveriam julgá-lo também no plenário da casa. Ou seja, você fica bem claro, gente, que foi um ajuste que fizeram para tentar criarem um ambiente só para julgar Bolsonaro e um ambiente favorável à condenação. Porque se pega a primeira turma, o Fux vai ser o único. Para mim vai ser um milagre, né, se Carmen Lúcia também divergir, né? E se Zanin disser que Bolsonaro é inocente, pronto, meu amigo. Aí eu digo para vocês que o apocalipse chegou e a gente nem percebeu. Veja só, acrescento que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre qual órgão deve julgar a competência, sempre foi e continua sendo do plenário para analisar casos envolvendo presidente da República, observou Fux. Veja que ele é categórico, sempre foi e continua sendo do plenário. Se o investigado é ex-presidente, o feito deveria ser remetido à primeira instância. Se como presidente está sendo julgado, compete então ao plenário e não às turmas. Ou seja, desclassificou a primeira turma também como ponto de julgamento. Para o magistrado não compete ao STF realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou ilegal, insinuou. O ministro ressaltou ainda o dever de distanciamento e imparcialidade dos juízes. O magistrado exerce dois papéis. Cara, ele foi no âmago, ele foi na qualificação dos crimes, ele foi
na jurisprudência das duas turmas, na condição do fórum, e ainda vai cutucar na questão aqui da imparcialidade, da impessoalidade do juiz. Veja só, ainda o dever de distanciamento e imparcialidade dos juízes. O magistrado exerce dois papéis institucionais, funciona como garantidor da Constituição e, ao mesmo tempo, deve atuar com equilíbrio na esfera criminal. E a gente não consegue ver esse equilíbrio em Alexandre de Moraes pelo envolvimento. Ele chegou a dizer que não foi Moraes, ele tentando justificar, né, a participação, disse, não fui eu ameaçado, ameaçado foi o Estado, não. Presta atenção no que eu vou dizer. Se tivesse, de fato, ocorrido a ideia do plano, e se Alexandre de Moraes tivesse ido a cabo o plano contra ele, o Estado continuaria vivo. Alexandre não. Ou seja, então não era o Estado ameaçado, e sim o Alexandre de Moraes. Não era o Estado a vítima, e sim o Alexandre de Moraes, porque independente do plano ocorrer ou não, não faria nenhuma diferença ao Estado. O Estado continuaria de pé do mesmo jeito. Conforme Fux, os 70 terabytes de arquivos disponibilizados pelo gabinete de Moraes aos advogados, com pouco tempo para análise, prestem atenção, com pouco tempo para análise, olha só, com pouco tempo para análise, foram negativos. Agora, olha o que ele fala aqui, gente. Confesso que tive dificuldade para elaborar o voto. Tamanha complexidade de extensão dos autos desabafou. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se eu, juiz que estou julgando, que só vou analisar, tive dificuldade, imagine os caras que tinham que ver passo a passo, tete a tete, arquivo por arquivo, para encontrar os pontos que divergiam e convergiam e assim fazer as suas defesas. Gente, você tem milhares de páginas. Os caras tiveram 15 dias. O pior de tudo, o processo não estava listado, como todo processo ele deve vir todo organizadinho, os índices certinho, você saber qual fala foi quando, qual depoimento foi quando, para você ir em cima daqui. Não, veio tudo. Imagine só você pegar, sei lá, 1 milhão de páginas, jogar pra cima, caiu, pronto. Vamos procurar agora, se vira aí pra encontrar, pra fazer a linha do tempo aí dentro. Não dá certo, foi isso que aconteceu. O próprio Fux reconhece isso daqui. Os caras tiveram 15 dias pra analisar uma investigação que o STF teve quase 4 anos, 5 anos pra criar contra Bolsonaro. Aí se você não precisa ir tão longe, porque as ações vêm de 2021, então 2021, 22, 23, 24, 25, 4 anos mesmo. 4 anos, é muita coisa. Os caras têm 4 anos para criar a denúncia, para acusar, criar o crime, para acusar, e a defesa tem 15 dias para se defender dentro de um montante de papelada, de documentos, vamos dizer assim, que é tudo digitalizado agora, né? De documentos que o cara não consegue. Mas nem a pau. Se ele ficar todos os dias sem dormir, ele não consegue analisar metade desse documento todo em 15 dias. E eu falo analisar no sentido de ler. Só lendo, sem parar pra tomar café, sem parar pra almoçar, sem parar pra nada. Só lendo, sem parar pra raciocinar. Não tem como, cara. Não tem. Olha só. Aí o Fux foi nesse ponto aí também. Olha só o que ele fala. Para exercer o direito de defesa, o acusado precisa conhecer plenamente, com máxima profundidade, todas as provas produzidas contra si ou em seu favor, constatou o juiz do STF. Isso vale para os acusados de ontem e de hoje, independentemente de suas matizes ideológicas. O devido processo legal vale para todos. Essa fala dele aqui, gente, me lembrou, sabe o quê? O Lula, o próprio Lula. Você pega, por exemplo, o Lewandowski, que hoje é ministro ministro da Justiça do governo Lula. Vocês lembram que ele concedeu acesso total e amplo a Lula sobre as mensagens da Vaza Jato? Lula teve total acesso e não teve, gente, no caso de Lula, um prazo de 15 dias para ele analisar e se defender. Não.
Ele teve acesso antes mesmo de se darem, né, prazos ou alguma coisa. O cara teve todo o tempo. E o mais importante, foi o advogado, o Zanin, que aqui está no caso, nesse julgamento, quem entrou com a ação de anulidade usando como base as mensagens. Mensagens essas que eles receberam já depois do trânsito e julgado, do tudo passado, não, mas tiveram acesso. Bom, tá aí a matéria, né, gente? Essa é a matéria aqui relacionada ao Fux, né? É um negócio interessante isso aqui, né? É um negócio muito interessante essa questão aqui do Fux, né? Bom, tá aí, gente. Vamos aguardando aí, né? Vamos aguardando aí pra gente ver o que mais vai acontecer, né? Deixa eu ver aqui, gente, né? Vamos ver se tem algum... Enfim, bom...